Paz de Cristo, irmãos, mais uma vez aqui pelo canal Pela Graça. E agora a gente vai continuar os estudos das alianças. Hoje a gente vai começar o estudo da aliança com Noé. E já faz um tempinho que eu não coloco o vídeo aqui. Tirei uma semana na escola bíblica Vida e Verdade, onde foi uma semana de imersão bíblica, então fiquei uma semana aí sem postar vídeos, mas agora vou começar a tentar colocar pelo menos uns 2 vídeos por semana para andar os estudos, né? Então, agora a gente vai começar a aliança com Noé. E na aliança com Noé, se você ainda não viu o primeiro vídeo da aliança com Adão, é bom ver, para você pegar toda a sequência. E na aliança com Noé, a gente vai ver que é a primeira vez que aparece a palavra Berit. A primeira vez que aparece a palavra aliança na Bíblia. Então aqui nessa aliança com Noé. Está em Gênesis 6:18. E a gente vai ver que essa aliança com Noé, ela tem muitos paralelos à aliança que Deus fez com Adão no Éden. Então Noé tem que construir a arca. Noé, ele é achado justo, né? Ele é achado justo aos olhos de Deus, então Deus chama Noé para recomeçar a humanidade. E a gente vai ver que Deus fala aqui também que, no capítulo 6 de Gênesis, que ele viu que o coração do homem ele era só mal continuamente, e que a terra se encheu de violência. Então Deus vai lá e escolhe Noé, que era um homem justo, que achou graça aos olhos de Deus, para recomeçar a criação, vamos assim dizer. A gente vai ver isso no decorrer dos estudos. Um ponto interessante é que algumas traduções eles trazem em Gênesis 6, aqui diz assim, Gênesis 6:6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Então eles trazem aqui essa expressão que Deus se arrependeu. Mas a gente sabe que Deus ele não se arrepende. Então aqui, na verdade, essa palavra se arrependeu aqui em Gênesis 6:6 é a palavra hebraica nakam. E ela significa que ele estava desolado. Esse se arrependeu, não é bem... Essa tradução não é bem... se encaixa melhor ali. Mas é que Deus estava desolado do que tinha acontecido com o homem. Não que tinha pego Deus de surpresa e que Deus criou o homem e aí ele, me arrependi de ter feito o homem, não devia ter feito. Não é esse arrependimento. Porque Deus já sabia de tudo, de todas as coisas antes. Ele já sabia de tudo que ia acontecer. Então, na verdade, Deus estava desolado com a corrupção que tinha chego ao homem. E esse Nakham, esse se arrependeu, significa que ele tinha que tomar uma providência, ele tinha que intervir de alguma maneira. E ele interveio colocando o dilúvio, mandando o dilúvio para eliminar toda aquela humanidade corrupta e através de Noé e da família de Noé recomeçar a criação. E agora a gente vai ver um pouquinho todos esses paralelos que tem nas alianças com Adão e com Noé. Então, como eu já fiz um vídeo também a respeito das expressões Karat Berit e Requiem Berit, que são as expressões usadas para se iniciar uma aliança e para confirmar uma aliança. Se você ainda não viu esse vídeo, é só voltar ali nos vídeos e ache esse vídeo, que é muito importante também. Então, o interessante aqui na aliança com Noé é que a expressão usada não é a expressão Karat Berit, que é se iniciar uma aliança nova, mas aqui a primeira vez que aparece a palavra aliança na Bíblia é usada Requiem Berit, que é para confirmar uma aliança já feita anteriormente. Então a gente vai ver que essa aliança com Noé, a gente vai ver vários paralelos da aliança com Adão. A gente vai ver que na verdade ele não estava iniciando uma aliança nova com Noé, mas ele estava confirmando a aliança com Adão, que Adão não conseguiu cumprir, e agora ele vai confirmar essa aliança da criação através de Noé. Mas a gente vai ver também que Noé também não vai conseguir cumprir isso. E isso é o que vai nos levar à nossa próxima aliança, que seria a aliança com Abraão,
e que no decorrer dos estudos a gente vai chegar lá e vai ficar tudo mais claro. Mas é interessante notar isso, que essa aliança com Noé, ela não é uma Karat Berit, ela não é o início de uma aliança, mas ela é uma Requiem Berit, uma confirmação de uma aliança já estabelecida, que é essa aliança com Adão. Então essa aliança com Noé, ela não é uma aliança nova, ela é uma confirmação daquela aliança já estabelecida com Adão, e a gente vê isso, a gente vai entender isso com os paralelos impressionantes que a gente vai ver entre essas duas alianças, de Adão e Noé. Por exemplo, assim como em Gênesis 1:2, se você for lá em Gênesis 1:2, diz que o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas, que era sem forma. E a gente vai ver que no dilúvio tudo se inicia através do caos sobre as águas. Então lá em Gênesis 1:2, o Espírito se movia sobre a face das águas, que era sem forma. Essa palavra sem forma no hebraico é tohu, e ela significa caótico, confuso, um lugar de caos. Era um caos sobre as águas. E a gente vai ver que no dilúvio tudo se inicia através de um caos sobre águas. Então a gente tem esses paralelos entre as duas alianças. A gente vai ver também em Gênesis 8:1, se você for lá em Gênesis 8:1, você vai ver que Deus fez passar um vento sobre a terra e a terra se aquietaram. Aqui, ó, Gênesis 8:1 diz assim: Lembrou-se Noé de todos os animais selváticos e todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Então Deus fez soprar um vento e essas águas baixaram. Essa palavra vento no hebraico é a palavra ruá, que é espírito. O Espírito Santo é Ruach HaKodesh, é o ruá. Ruá é o espírito. Então você vai ver que lá em Gênesis 8:1, Deus faz esse vento passar para que as águas baixem. Em Gênesis 1:2, lá em Gênesis 1:2 a gente vai ver que esse mesmo vento, o ruá, o espírito, estava presente também. Gênesis 1:2 diz assim: A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então você vê aqui, Gênesis 1:2, o Espírito de Deus, o Ruá, pairava sobre as águas. E lá em Gênesis 8:1, Deus fez passar um vento, um Ruá, sobre as águas para baixar as águas. A gente tem mais um paralelo da aliança da criação, da aliança com Noé. E a gente vê também que na criação, Deus ele faz uma separação entre a expansão das águas e depois ele faz aparecer a terra seca. E a gente vai ver aqui que no dilúvio, a terra seca ela só aparece depois que as águas abaixam, né? Que elas diminuem e aí a vegetação começa a aparecer. Então aqui a gente tem mais um paralelo. E aí a gente vai ver muitos outros paralelos a respeito das duas alianças. Por exemplo, os primeiros seres vivos que foram criados, né, na criação em Gênesis foram os peixes e as aves, certo? Lá em Gênesis 1:20 e 1:20 a 22 foram os peixes e as aves. Então, no 20, ó, disse Deus: Povoem as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. Então, os primeiros animais criados na criação foram os peixes e as aves. E a gente vai ver que em Gênesis 8, de 6 a 12, depois do dilúvio, uma pomba, ou seja, as aves e os animais são os primeiros que deixam a arca. Também depois disso, a gente vê que lá na criação, Deus fez o gado, aqui no 25.
E Deus fez os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos e todos os répteis conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. 1:25. Então aqui na criação ele faz todos os outros animais depois. E lá em Gênesis 8, de 17 a 19, é na mesma sequência. Primeiro sai as aves, os animais aquáticos que já estavam na água, e depois desce da arca o resto dos animais. E também depois, e na criação depois disso, depois que ele cria os animais, quem que ele cria? Ele cria o homem. E lá em Gênesis 8, depois que saem os animais da arca, sai quem? Noé e sua família. Então o homem, então a mesma sequência da criação das aves, depois os animais terrestres, depois o homem. E no dilúvio, as aves saem, depois os animais, depois o homem. Então é a mesma sequência, a gente tem mais um paralelo. E também na criação, depois que Deus cria o homem, cria tudo, ele diz para eles se multiplicarem e para dominarem sobre a terra. Isso está em Gênesis 1:28, ele diz para eles multiplicarem e dominarem. E depois do dilúvio, Deus fala a mesma coisa para Noé, para eles multiplicarem e dominarem a terra. Está em Gênesis 1:28, Deus diz assim: sede fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e sobre todo os animais que rastejam pela terra. Esse é Gênesis 1:28 na criação. E em Gênesis 9, de 1 a 2, diz: abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos e encheis a terra. Mesma coisa. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Então, mesma coisa que aconteceu que o homem teria que dominar sobre os animais, agora com Noé, de novo, o homem vai dominar sobre os animais. Uma coisa interessante é que aqui, depois do dilúvio, com Noé, Deus diz que coloca pavor nos animais. Então, lá na criação, não. Os animais não tinham pavor do homem. Talvez por causa que foi antes da queda. Agora, depois da queda, uma natureza caída já, Deus colocou pavor nos animais para que o homem dominasse sobre eles. Então, todas essas bênçãos e ordenanças dadas para Noé, a gente viu todas essas similaridades. E a gente vê que a bênção de multiplicar, frutificar, dominar sobre os animais da terra já tinha sido dada a Adão. Então a gente vê que Deus ele destrói aquela antiga criação que estava corrupta e imoral através do dilúvio. E ele começa de novo através de Noé. Então Noé ele pode ser chamado de um novo Adão, porque é um recomeço, é um novo começo com Noé no plano de Deus. Então, talvez é por isso que não seja um início de uma aliança, um caráter verite. Ele não iniciou uma aliança com Noé, ele simplesmente estava renovando, reconfirmando aquela aliança que ele tinha feito com Adão, mas que Adão falhou. Então ele recomeçou com Noé. E é por isso então provavelmente é por isso que é usada a expressão requiem verite. Então agora a gente vai dar uma olhada nos termos dessa aliança, com Noé. E a gente vai ver que em Gênesis 9, de 8 a 17, eu não vou ler tudo aqui, mas você, quando estiver vendo o estudo aí, você pode pegar a sua Bíblia, pausar um pouquinho e ler Gênesis 9, de 8 a 17. Mas você vai ver que ele descreve a aliança aqui, as partes envolvidas na aliança e o sinal da aliança. A gente vai ver que tem o arco-íris, o sinal da aliança, as partes envolvidas. Deixa eu ver, aqui em 6:18 tem uma explicação da aliança em Gênesis 6:18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Essa aqui, estabelecerei a minha aliança em 6:18, é a primeira vez que aparece, né, a palavra aliança na Bíblia. E agora a gente vai ver alguns desses termos que foram firmados com Noé em Gênesis 9, de 1 a 7.
Então, primeiro Noé, ele é ordenado aqui, de Gênesis 9, de 1 a 7, a frutificar e multiplicar e encher a terra. E como eu já disse, essa era essa ordem foi originalmente dada a Adão. E ela é recebida aqui no versículo 7, ó. Gênesis 9, 7. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Em 9, 2, aqui no versículo 2 do capítulo 9, é dito então, como eu também já falei, que ia ser colocado medo nos animais, um temor nos animais. Por causa que agora, provavelmente por causa que agora o mundo era essa natureza caída, ao contrário de Adão, que ainda não tinha essa natureza caída. A terceira observação que a gente pode fazer é que os animais agora eles são dados como alimento para o homem. Assim como as plantas foram dadas como alimento para Adão lá na criação. Em Gênesis 1, de 29 a 30, a gente vai ver que eram as plantas dadas para Adão, e aqui os animais são dados como alimento para Noé. Mas tem algumas restrições importantes que a gente vê aqui em Gênesis 9, que o homem não poderia comer carne com sangue, e depois na lei de Moisés vai ser explicado melhor isso. E também que a vida do ser humano ela é separada. Então, o canibalismo, por exemplo, ela é proibido, porque o ser humano é a imagem de Deus, então eles não poderiam comer carne humana. Uma outra observação, outro termo dessa aliança é que a vida humana ela é especial, ela tem um valor imensurável. Então, esse valor do homem, a gente pode ver aqui em 9:6, diz assim: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então aqui, nessa aliança com Noé, ele já está fazendo uma observação a respeito, por exemplo, do que aconteceu com Caim e Abel. Caim matou Abel, matou o seu irmão. Então aqui ele já está deixando claro que se alguém derramar o sangue, essa pessoa vai ser morta. Então agora que a gente já viu alguns paralelos, né, esses paralelos entre as duas alianças, as duas primeiras alianças com Adão e depois com Noé, agora a gente vai ver aqui em Gênesis 9, de 8 a 17, como eu tinha dito, as partes envolvidas nessa aliança. Então, as partes envolvidas, se a gente for ver em Gênesis 6:18, lá em Gênesis 6:18 parece que a aliança é entre Noé, é com Noé e sua família. Né? Contigo estabelecerei a minha aliança. Mas em Gênesis 9, chegando em Gênesis 9, a gente vai ver que tem mais partes envolvidas nessa aliança. Por exemplo, no versículo 9 e no versículo 10, diz assim, do capítulo 9 de Gênesis: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves como os animais domésticos, os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Então aqui a gente vê que é com todos os descendentes, todo ser vivo. Essa aliança que Deus fez com Noé é com todo o ser vivo. Outra parte envolvida que a gente pode ver no versículo 12, ainda do capítulo 9, que a gente vai ver: esse é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres vivos que estão convosco, para perpétuas gerações. Então, mais uma vez, a aliança com Noé é com todo o ser vivo em gerações perpétuas, inclusive nós, em geração perpétua. Então, a aliança com Noé ela é perpétua. No versículo 13, a gente vê que a aliança entre mim, de Deus, né? Deus falando entre mim e a terra, então entre Deus e a terra. No versículo 15, fala entre vocês e os seres vivos de todas as espécies, entre mim e vós e todos os seres vivos de toda a carne, no versículo 15. No versículo 16, fala de novo, todos os seres vivos, toda a carne que habita sobre a terra. E no versículo 17, Deus diz, né, esse é o sinal que estabeleço entre mim e toda a carne sobre a terra. Então, o texto é bem repetitivo, mas aqui Deus está deixando bem claro, está enfatizando que essa aliança é com toda a humanidade, por geração perpétua, como a gente viu no versículo 12, por exemplo. Agora a gente vai ver algumas promessas. Quais são as promessas dessa aliança
que Deus fez com Noé. Então, uma das promessas que a gente vê aqui na aliança com Noé é que ele faz uma promessa independente da nossa obediência, ou seja, uma aliança tem um termo incondicional aqui na aliança, que é independente de qualquer coisa, a gente não tem que obedecer nada. Isso é uma promessa da parte de Deus, e ele fala aqui no versículo 11, ainda do capítulo 9, que ele diz assim: estabeleço a minha aliança convosco, e não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, não mais haverá dilúvio para destruir a terra. Então aqui ele está dando uma promessa incondicional que ele nunca mais vai destruir a terra através de um dilúvio. E no versículo 15 ele reitera essa promessa, fala aqui de novo isso, e isso já estava, essa decisão já estava tomada desde o versículo 8 lá. Se você ler o versículo 8, o versículo 21 do capítulo 8, diz assim: e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse comigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo o vivente, como fiz. Então Deus já tinha aqui dito que não mais destruiria. E é claro que Deus ele cumpriu essa promessa, e não porque a gente não merecesse a morte. Ele não fez aquela promessa porque a gente não merecia a morte, mas totalmente pela graça, pela sua graça. É toda a palavra, desde o início, tudo é pela graça de Deus. Então ele prometeu isso não porque a gente fosse bom, mas pela graça dele, pelo amor dele pela humanidade. Isso fica claro ali em Gênesis 8, 21, que eu já li. Porque ali em Gênesis 8, 21, ele promete isso mesmo dizendo, com todas as letras, que o homem é mau, que o coração dele é inclinado para o mal, mas ele mesmo assim diz que ele não ia mais destruir toda a alma vivente, ele não ia mais destruir o homem. Então isso aí a gente já vê a graça de Deus. E a gente vê em Gênesis 6, 5, a gente vai ver que um dos motivos pelo qual Deus mandou o dilúvio é porque ele viu que a maldade do homem tinha se multiplicado, que o homem era um ser corrupto e imoral, e ele sabia da condição do nosso coração, ele sabia disso. Então, ele sabia também que não ia mudar, que nós, por nós mesmos, pelas nossas próprias forças, a gente não ia mudar. O homem não tem essa condição, a gente é mal, depois da queda a gente é mal por natureza. Então, ele destrói tudo, mas ele, pela graça de Deus, a gente vê que ele escolhe um, que é Noé, que era visto que achou graça aos olhos de Deus, para recomeçar. Isso tudo pela graça de Deus. Então essa aliança com Noé, ele já está começando a mostrar esse plano progressivo de Deus através das alianças da salvação da humanidade. E se a gente prestar atenção no texto, das 8 vezes que aparece a palavra aliança aqui na narrativa do dilúvio, a gente vai ver que em 4 delas a expressão que Deus diz a minha aliança. Ele diz minha aliança 4 vezes, ou seja, essa aliança é dele, é uma aliança dele, ele fez, incondicional. Não é uma aliança que a gente tem que fazer algo, como por exemplo a aliança com Israel através de Moisés, que era uma aliança condicional. Essa aliança com Noé é uma aliança incondicional, aliança de Deus. Ele nos prometeu algo e ele vai cumprir, independentemente de qualquer coisa. Agora a gente vai dar uma olhadinha, eu vou passar um pouquinho a respeito da queda, a queda de Noé. A gente viu aqui, a gente sabe da queda de Adão e Eva, mas a gente vai ver um paralelo aqui com uma queda, entre aspas, de Noé também, que tem todo um paralelo também com a queda de Adão. Então aqui em Gênesis 9, de 18 a 29, a gente vai ver essa história da bebedeira de Noé. Do Noé, ele se embebeda, ele fica nu, e a gente vai ver que a história de Cã, que ele vai lá e vê a nudez do pai dele, depois Sem e Jafé cobrem a nudez do pai dele. Então a gente vai ver essa história, e assim como o primeiro Adão, ele caiu e ele ficou com uma vergonha da nudez, a gente vê que acontece exatamente a mesma coisa com Noé. Ele cai na vergonha da nudez. Então, o segundo Adão, que seria Noé, ele também cai em desobediência, cai nessa vergonha, a nudez dele está exposta do mesmo jeito, esse paralelo entre as duas alianças.
O que a passagem está nos mostrando aqui é que mais uma vez o guardião dessa aliança, ele falhou na promessa da aliança com Deus, e com isso, com essa história, Deus está nos testemunhando através da palavra, através das alianças, que ele tentou com Adão, Adão caiu. Depois ele tentou de novo com Noé, Noé caiu. E aí, a partir da próxima aliança que ele vai chamar Abraão, a gente vai ver que vai ser uma aliança um pouquinho diferente, que vai ter alguns termos um pouco diferentes, que não vai ser só do lado do homem. Noé tentou por suas próprias forças, Adão tentou por suas próprias forças, não conseguiu. Noé, Deus deu a oportunidade de novo. Então vai, Noé, começa com você. O ser humano, por sua própria força, ele não conseguiu de novo. Então Deus vai ter que intervir quando ele chama Abraão. E a gente vai ver que... Então aqui a gente vê esse paralelo. Que tem muitos paralelos na aliança com Adão, aliança com Noé. Tanto como foi a queda dos dois, como foi a criação, o início das duas alianças, tudo. Então tem todos esses paralelos, Deus está deixando todos esses paralelos para a gente entender algumas coisas. Não é à toa que tem esses paralelos. É para a gente entender que Deus está testemunhando, que Ele tentou deixar nas nossas próprias mãos, a gente não consegue. A gente não consegue, pelas nossas próprias forças, cumprir uma aliança com Deus. Então, ele vai chamar depois Abraão, e no próximo vídeo da aliança com Abraão a gente vai entender todas essas coisas. Então esse é a primeira parte do vídeo da aliança com Noé. Espero que vocês tenham gostado. Estou fazendo aqui meio na correria, não vou nem editar muito vídeo. Eu estou sem tempo mesmo, só para não... que fazia muito tempo que eu não colocava vídeo no canal. Então fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.